Novidades sobre Flaco Lopes, Everton Ribeiro e mais 6 jogadores do Flamengo numa lista de dispensas e o São Paulo rejeitando proposta. No vídeo de hoje do canal do Nicola, falo sobre os 3 assuntos, te atualizo sobre o Corinthians e com possíveis novos clubes para Jô e Luan. Tem ainda informação sobre os novos técnicos de Ceará e Vasco da Gama, tudo sobre Bahia e Grupo City cada vez mais próximos do anúncio. Para fechar, informação importante sobre o Santos e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Muito bacana ter vocês por aqui, ótima semana para todos e sem perder tempo, bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de sportbetbr.com, casa de apostas esportivas que sempre prepara as melhores cotações. Nessa segunda-feira, você tá ligado, tem a penúltima vaga da Copa do Mundo para ser decidida. Austrália e Peru se enfrentam às 3 da tarde no Catar e o vencedor vai para o Mundial. Vitória da Austrália lá na sportbetbr.com paga R$ 4,70, o empate paga R$ 3,47, eu vou na vitória do Peru pagando R$ 1,78. Tem também Série B do Campeonato Brasileiro com Sport e Grêmio, que estão apostando no empate a R$ 2,97. Na Série A, Botafogo e Avaí, vitória do Botafogo pagando R$ 1,71. Ainda tem mais 2 partidas da Série C, tudo isso e muito mais para você apostar e se dar super bem na sportbetbr.com. O link está no comentário fixo, já faz seu cadastro agora e começa a apostar. Bora começar o vídeo com informação exclusiva. Gabriel Pirani, meio atacante de só 20 anos de idade do Santos, tem negociações avançadas para jogar no Cuiabá por empréstimo. É bem provável que você veja ao longo do dia essa notícia repercutindo em vários outros sites, só espero que com os créditos. Pirani, que não vem sendo muito utilizado por Fabian Bustos, não é titular desde 5 de maio. Cuiabá procurou o Santos, demonstrou interesse na contratação do jogador e vai ficar com o atleta por empréstimo. É legal contar para você que recentemente Pirani chegou a figurar como o 9º atleta mais valioso do futebol brasileiro numa lista divulgada pelo Observatório do Futebol. É óbvio que essa lista estava equivocada. Pirani tem futuro, é bom jogador, mas nunca que faz parte dos 10 primeiros mais valiosos do futebol brasileiro. Quero te atualizar sobre o Brasil Sub-20, que fez 7-0 no Uruguai na noite desse domingo e garantiu o título do Torneio Internacional do Espírito Santo. Goleada com 4 gols de Marcos Leonardo, companheiro de Pirani, no Santos. Os outros 3 gols marcados por Vitor Roque, Jader e Kaique. Bora contar também que o Cruzeiro perdeu para o Vasco por 1-0 e viu encerrada uma sequência de 8 vitórias consecutivas no Brasileiro da Série B. Mas, pior notícia vem agora já. Tem uma suspeita de entorse no joelho, vai passar por exames médicos, jogador super importante dentro do esquema de Paulo Pesolano. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Corinthians pega o Atlético Paranaense fora de casa nesse meio de semana, depois emplaca 4 jogos seguidos na Neoquímica Arena. Confrontos contra Goiás, Santos 2 vezes pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro, além do duelo contra o Boca Juniors na Libertadores da América. Seguindo com o giro de notícias, contar que o São Paulo é o time com mais rodadas na liderança do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Levantamento que começa em 2003 e vai até a última rodada. São 321 rodadas de São Paulo no G4, contra 271 rodadas do Palmeiras, 259 do Corinthians e 240 do Internacional. Para fechar o giro de notícias, contar que Antônio Carlos Zago, ex-técnico do Red Bull Bragantino, é o mais novo campeão boliviano. Durante o fim de semana, o time dele, o Bolívar, venceu o Strongest por 3-0 e se sagrou campeão nacional. Agora falar sobre Ceará e Vasco, que tem novos técnicos. O Ceará anunciou no fim da noite desse domingo a contratação de Marquinhos Santos, treinador de 43 anos de idade que estava desempregado desde 11 de abril, quando foi mandado embora no América. Marquinhos, que no ano passado havia feito excelente trabalho colocando o Coelho na Libertadores. Meio esquisita a demissão dele do Coelho, de qualquer forma está de volta ao mercado e vai substituir Dorival Júnior, bom técnico, que já tem passagens por vários clubes como Curitiba, Bahia, Fortaleza, Figueirense, entre outros. Já o Vasco da Gama deixou para anunciar nessa segunda-feira Maurício Souza como seu novo comandante. Assim como o Marquinhos Santos, contrato somente até dezembro. E no caso do Maurício Souza, uma situação ainda mais estranha. Ele chega ao Vasco sozinho, sem nem comissão técnica, auxiliar ou qualquer coisa desse tipo. O Marquinhos vai ter, por exemplo, a companhia do Edson Borges como seu auxiliar. Já o Maurício Souza não, chega sozinho ao Vasco da Gama, contrato até dezembro, salário bem baixo.
mais baixo inclusive do que do Zé Ricardo. Muita rejeição por parte do torcedor vascaíno em relação ao nome do Maurício Souza, tudo por causa da identificação com o Flamengo. Ele foi multicampeão nas categorias de base e pela falta de experiência como técnico principal do time profissional. Foram poucas partidas como interino à frente do Flamengo no time principal. Bora falar sobre Bahia e Grupo City, expectativa de que nessa semana, enfim, o contrato entre as partes seja anunciado. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que participa ativamente das negociações e essa pessoa assegurou que nos próximos dias uma comitiva vinda do Grupo City desembarcará em Salvador para se acertar com o Bahia. O contrato já está pronto, nos últimos dias foi repassado pelos departamentos jurídicos de parte a parte, tudo resolvido e muito em breve essa questão será enfim anunciada. Embora durante o programa do Nicola desse domingo, conversando com o dirigente do Bahia, esse dirigente pediu mais alguns dias de cautela. Afirmou que de fato as coisas têm avançado, mas não há pressa em relação a esse acordo. Bahia que deve faturar 250 milhões de reais na assinatura do contrato para a quitação das suas dívidas e prevê um investimento de mais 350 milhões de reais em reforços e melhoria de infraestrutura, entre outras coisas, ao longo dos próximos anos. A ideia do Grupo City é transformar o Bahia no segundo clube mais importante do conglomerado. Grupo City que hoje tem 11 times espalhados pelo mundo. Bora te atualizar sobre as últimas de Flaco Lopes, centroavante contratado pelo Palmeiras, mas que até agora não foi anunciado. Logo de cara quero te dizer que não existe nenhuma possibilidade de o Flaco não ser mais contratado. O negócio está fechado. Na última sexta-feira, depois de passar por todos os exames médicos, ele voltou para a Argentina, inclusive assistiu das arquibancadas ao empate do Lanús contra o Defensa e Justiça pelo Campeonato Argentino. A expectativa é de que ele passe também essa semana na Argentina, desembarcando em São Paulo durante o fim de semana para enfim ser anunciado. Por que tanta demora? Existem alguns rumores, algumas especulações. Uma delas dá conta de que a Leila Pereira estava viajando e ela gostaria de participar da apresentação do Flaco Lopes. Leila Pereira foi flagrada no último sábado numa foto com o Mazinho no Rio de Janeiro. Não sei se é bem isso, até porque a Leila vai estar de volta ao batente ao longo da semana e o Flaco Lopes ele poderia ser anunciado a qualquer momento. Como, de acordo com a imprensa argentina, ele só vem a São Paulo durante o próximo fim de semana, o mais natural é que a versão palmeirense de que questões burocráticas que estão sendo ainda alinhavadas é que impedem esse anúncio. Só para lembrar que o Lanús exigiu 10 milhões de dólares livres de impostos para bater o martelo. Até por isso o Palmeiras ficou responsável pelo pagamento do envio de dinheiro à Argentina e também por toda a tributação da negociação em território argentino. Com isso, a negociação passa de 10 milhões de dólares para 14 milhões e 300 mil. Tudo vai ficar a cargo do Palmeiras. Esse montante está sendo equacionado e José Manuel Lopes, o Flaco Lopes, será jogador alviverde. Tanto que o Lanús nem pensa mais em utilizá-lo e já está no mercado em busca de um novo centroavante. Nicola, mas por que não traz o cara logo? Não tem pressa. O Palmeiras só vai poder inscrever o Lopes no futebol brasileiro a partir de 18 de julho. Enquanto ele está lá, quem continua pagando os salários dele é o clube argentino. Bora falar sobre o Flamengo, mais especificamente sobre uma lista de dispensas que conta com o nome de 7 atletas, lista divulgada por uma torcida organizada. O Dudu da torcida jovem gravou um vídeo na noite desse domingo exigindo a saída de 7 jogadores e ele disse que conta com o respaldo da torcida nessa cobrança. Antes de citar cada um dos atletas, só lembrar que a torcida jovem também promete protestos contra o presidente Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel, que são os homens do departamento de futebol. A frase do torcedor é a seguinte, abre aspas: os jogadores que nós não aceitamos e não queremos mais lá são goleiro Hugo, Isla lateral direito, Léo Pereira zagueiro, Felipe Luiz lateral esquerdo, Everton Ribeiro meio atacante, William Arão volante, além do Vitinho que é atacante de lado de campo. O torcedor completa essa relação falando: já deu o que tinha que dar, tá na hora do basta, fecha aspas. Alguns desses atletas podem até ser negociados, por exemplo, o Isla tem contrato só até dezembro. Se pintar alguma negociação por agora, não tenho dúvidas de que o Flamengo faz negócio. Léo Pereira vai faltar ou vai precisar de propostas. Não dá para dispensar um cara que custou bastante dinheiro. Arão já teve seus momentos mais importantes, embora com qualquer mudança de técnico pode reparar que ele sempre aparece. O nome que mais me chama a atenção é de Everton Ribeiro, um jogador que teve meses atrás proposta de 7 milhões de euros e o Flamengo nem quis abrir conversas.
não vive de fato a melhor fase da carreira, mas ainda tem papel importante dentro dessa reconstrução rubro-negra, que promete dias bastante agitados no desembarque da delegação no Rio de Janeiro nesse domingo. Vale lembrar que num dia antes, o Flamengo havia perdido para o Internacional em Porto Alegre, houve muita, mas muita gritaria. Torcedores gritaram time sem vergonha, entre vários outros palavrões impublicáveis. Nessa segunda-feira, na reapresentação do elenco, há a possibilidade de mais protestos. Bora falar sobre o São Paulo, que recusou uma proposta pelo goleiro Lucas Perry. Vocês devem ter lido ou ouvido que nos últimos dias Curitiba fez uma oferta oficial ao São Paulo para a aquisição do goleiro de 24 anos de idade. Lucas Perry, que vive os últimos meses do contrato com o Tricolor, o vínculo se encerra em janeiro do ano que vem. A partir de agosto ele já pode assinar um pré-contrato, deixando o Tricolor sem garantir qualquer centavo. Perry, que está emprestado ao Náutico desde o início da temporada, vive fase bem legal, foi o grande responsável pelo título do Campeonato Pernambucano. Só que a oferta feita pelo Curitiba ao São Paulo foi considerada muito, mas muito ruim. Entre perder o jogador de graça em alguns meses ou aceitar aquilo que o Curitiba está oferecendo, o São Paulo decidiu que prefere correr o risco de perder o Perry um pouquinho mais lá na frente. Não há planos dentro do Morumbi para a reutilização do Lucas Perry. A ideia é tentar fazer dinheiro ou ficar com um percentual bacana de uma venda futura. Ainda que seja grande a possibilidade de o Perry sair sem deixar qualquer centavo para o Tricolor, nos últimos dias o Atlético Paranaense, o Fortaleza e o Red Bull Bragantino foram alguns dos times que demonstraram interesse na contratação do goleiro, que enquanto atleta do São Paulo chegou a ser emprestado por um time da Inglaterra, mas não teve destaque, assim como ocorreu no Morumbi. Bora fechar o vídeo falando sobre o Corinthians e dois atletas, um que ainda pertence ao timão e outro que acabou de deixar o clube, Jô e Luan. Mercado aos poucos vai se abrindo para a dupla, que não tem muito cartaz, é bem verdade. Quero começar falando sobre Jô, que teve na última semana a rescisão do seu contrato anunciada no Corinthians, foi o próprio Jô quem sugeriu. Ele deu várias mancadas, o Corinthians provavelmente sugeriria a rescisão do contrato, o Jô se antecipou e abriu mão de todos os salários que teria a receber daqui até dezembro do ano que vem, cerca de 14 milhões de reais. Pois bem, já há um primeiro interessado, o Fábio Carille quer levar o Jô para o V-Varen, time do Japão que ele acabou de assumir. Resta saber se o Jô vai ter vontade de voltar para o Japão. Ele, quando retorna ao Corinthians, havia deixado o futebol japonês com direito à briga na justiça. Esse processo na FIFA pode acabar até dando problemas para o Corinthians. Sobre o Luan, o mercado segue bastante restrito para ele. Mas no Rio Grande do Sul tem crescido o barulho pelo retorno do Luan ao Grêmio. Só que esse movimento parte de torcedores do Grêmio. Antes de gravar o vídeo, consultei um diretor tricolor para saber se existia algum interesse, alguma possibilidade, sondagem, qualquer tipo de coisa. E a resposta foi: Nicola, não vamos, em hipótese alguma, contratar o Luan. Eu ainda argumentei, mas por que fala tanto dele? Todo esse boato é apenas dos torcedores que ainda têm na memória a grande campanha de Luan com a camisa do Grêmio em 2017. Só que desde então o futebol deixou de ser prioridade para o meio atacante, que coleciona inúmeros problemas dentro e fora de campo, com vizinhos, com gente do condomínio, enfim, não queiram estar perto do Luan, coisa não anda muito boa. O atleta comprado por 29 milhões de reais, com um salário de 800 mil reais por mês, é hoje o grande abacaxi para os dirigentes do Corinthians descascarem. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, deixa like, não esquece de se inscrever no canal, se inscrevam também no nosso canal de cortes. O link está na descrição desse vídeo, por lá a gente posta sempre as principais notícias, os vídeos em formato mais curto, somente sobre o seu time do coração. E quando a gente completar 90 mil inscritos no canal de cortes, vou fazer sorteios de Pix para vocês. Abraço, tchau!